Meus irmãos, escute isso. Eu me lembro que eu entrei dentro de casa e nós só chorava, desespero começou a tomar conta. E quando me vi, eu pedi para o Senhor, bom se fosse um sonho. Que bom se isso fosse um sonho. Porque eu queria acordar. Eu não conseguia acordar. Falei, vou fazer força para me acordar. E a voz dizia, isso não é sonho, isso é real. Isso é real. Era um aviso. Era um aviso. E de repente, ouvi como se uma voz falando para mim assim, isto vai acontecer. Meus irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer. Isso que vocês vão ver aqui, irmãos, com toda certeza, sem medo de errar, eu digo a todos vocês, isso foi como se ele estivesse no local. Ele foi transportado. Ele não só viu, ele viveu isso. E isso com toda certeza vai acontecer. Isso foi a voz de Deus. Preste muita atenção, irmãos. E do nada, não estava pensando sobre esse assunto, não tinha lido nada sobre esse assunto na Bíblia. E do nada, o Senhor, era umas 4 horas da manhã, quando foi uma coisa rápida de que uns 15 minutos, trazendo para a nossa vida natural. Mas no sonho foi muito demorado. Foi muito lento, muito aterrorizante. Eu não passava o tempo e eu queria que aquilo fosse um sonho. No sonho eu dizia que tomara que seja um sonho. E graças a Deus eu consegui acordar e ver que realmente foi um sonho. Então aconteceu que eu estava, toda madrugada eu tenho o costume de levantar e eu vou ao quarto das minhas crianças, ver como é que elas estão, se elas estão cobertas e tal. Vou ao banheiro, tomo um copo de água e volto a dormir. E exatamente foi isso que aconteceu. Eu levantei, olhei minhas crianças no quarto, tomei água, fui ao banheiro e voltei a deitar. E quando eu peguei no sono novamente, aconteceu exatamente o que eu tinha acabado de fazer. Eu levantei, eu me vi levantando de volta, fazendo o que eu sempre faço, só que agora num sonho. Eu levantei, fui ao quarto das crianças, ver se elas estavam cobertas, e quando eu cheguei no quarto, eu só vi o pijama do Felipe e o pijama da Duda, minha filha. Eu entrei em choque na hora, eu pensei, a minha esposa deixou a casa aberta e alguém sequestrou os nossos filhos. Meu Deus. E eu fui correndo na porta, para tentar abrir a porta, ela estava fechada e estava sem a chave, porque nós temos o costume de deixar no chaveiro. Isto no sonho? No sonho. Eu, sem entender o que estava acontecendo, fui ver se as janelas estavam abertas, elas estavam todas fechadas. No momento que aconteceu isso, eu caí em mim. E falei, Jesus veio. Aconteceu o arrebatamento da igreja. E eu cheguei, acordei a Renata, minha esposa. Falei, Renata, Jesus veio. Falei, não veio não, veio porque eu fui no quarto das crianças, elas não estão lá. E ela subiu, ela saiu do quarto correndo, fomos para o nosso quarto das crianças. E chegamos lá, exatamente estava como eu tinha visto. Só estava a roupa das crianças. E ali o desespero começou a tomar conta de nós dois. Nós sentamos na cama, começamos a chorar. Meu Deus, que coisa. E foi muito forte, pastor. Que angústia. Muita angústia. E naquele momento eu já não estava mais na minha casa. O Espírito de Deus me levou à casa da minha mãe, que mora aqui perto da igreja. E pelo horário, era umas 6 horas da manhã, mais ou menos. 6h30 da manhã. E o tempo estava como se fosse para chover. Escuro, nublado. Um silêncio total na casa. E eu escutava, de longe, muita voz de choro. Choro de grito, de desespero. E eu já consciente, são as pessoas que ficaram na volta do Senhor Jesus. E eu escutava grito no sonho, eu conseguia identificar grito de criança, adolescentes, pessoas adultas. Eu me perguntava, mas meu Deus, até as crianças. No sonho já vinha a resposta, são crianças que já têm consciência do que é certo e o que é errado. E junto com esses gritos, eu ouvia muito baixinho o fundo musical daquele hino, Onde Está Aquele Povo Barulhento? Parece que alguém tinha ligado um disco que estava tocando. E o que eu fiz na hora? Eu falei, eu vou ligar para uma determinada irmã que me conhece desde criança, e hoje ela é membro aqui da nossa igreja. Eu vou ligar para ela para ver se ela vai atender o telefone. Quando eu liguei, a filha dela atendeu. Já atendeu com voz de choro. Eu falei, a tua mãe está aí? Não, a mãe desapareceu. Aí confirmava-se mais ainda que Jesus tinha voltado. Aleluia! E eu entrando no desespero, eu falei para minha esposa, acabou-se toda a esperança.
Renata, de nós se um dia se encontrar com os nossos filhos. Acabou-se toda a esperança de um dia eu me encontrar com meu pai novamente, porque eles foram arrebatados e eu fiquei na vinda do Senhor Jesus. Eu encontrei com um amigo meu aqui da igreja, neste momento, e ele falando para mim, o que adiantou a gente tocar tanto tempo, a gente reger a orquestra, a gente era tão dedicado, olha que injustiça nós ficamos. E eu falei nessa expressão, cala a boca, nós ficamos porque nós não estávamos preparados. Então, qual que é a ideia que nós vamos fazer? Vamos se matar? Meu colega dizia, vamos se matar e acabar tudo. Eu falei, mas não tem como se matar, porque a palavra do Senhor diz que naquele dia a morte vai fugir de nós. E o desespero tomando conta, e de repente eu não estava mais ali na casa da minha mãe. Eu estava bem aqui na pracinha da nossa igreja, de frente para a igreja. E pastor, a igreja estava muito mais lotada do que é uma convenção hoje. Aquele terraço que nós temos aqui na frente da igreja estava lotado. E eu perguntava no sonho, mas então Jesus não veio. Olha a igreja estava no fervor. Era um clamor de oração. Eu falei, olha o culto abençoado lá dentro. E a voz me dizia, essas pessoas são as que ficaram no arrebatamento e estão desesperadas, buscando um consolo dentro da igreja. E isso foi tomando conta, uma angústia, que eu peço a Deus que eu nunca mais sonhe com isso. Porque foi muito desesperador. Uma angústia tremenda, uma sensação de vazio, de saber que nós ficamos na vinda de Jesus. E eu queria chorar, eu queria gritar, eu não conseguia, eu queria falar, eu ficava inerte, não conseguia me mover diante dessa realidade que estava acontecendo. De repente, eu fui transportado novamente para frente de uma churrascaria. E eu lembro bem que foi num dia de semana, eu tinha visto o Senhor. Se não me engano, foi no culto de quarta-feira, o Senhor saiu com o carro, me deu tchau e foi embora. Isso aconteceu na vida real, isso. E no outro dia eu tive o sonho. E eu estava na frente dessa churrascaria e eu me encontrei com a sua filha, a Ruth. E eu perguntei para ela assim, Ruth, tá tudo bem? Ela estava desesperada. Eu falei, não tá tudo bem. Nós estávamos na fila do restaurante e o pai com a mãe estavam aqui. Eu fui lá no carro pegar alguma coisa, quando eu voltei só tá a roupa do pai com a mãe aqui e eu fiquei, Márcio. Naquele momento, eu falei, ontem eu falei com o teu pai. Ele se despediu de mim lá na igreja, e era real, o senhor tinha se despedido de mim. E naquele momento começou a vir um pavor muito maior do que eu já estava sentindo, porque eu falei assim, meu Deus, não vai demorar muito tempo, ela vai dizer para mim, eu estava fora da igreja. E você que estava tocando na igreja? E você que estava lá louvando, por que é que você ficou? Então a vergonha começou a tomar conta e eu falei para minha esposa, vamos embora para casa, vamos trancar toda a porta de casa, porque na minha cabeça, no meu sentimento, as pessoas estavam vindo atrás de mim e da minha esposa para nos destruir, porque eles iam jogar na nossa cara. Vocês são crentes, por que vocês ficaram? Por que vocês nunca anunciaram para nós que Jesus estava voltando? Eu me lembro que eu entrei dentro de casa e nós só chorava, desespero começou a tomar conta. E quando me vi, eu pedi para o Senhor, bom se fosse um sonho, que bom se isso fosse um sonho, porque eu queria acordar, eu não conseguia acordar, falei, vou fazer força para me acordar, e a voz dizia, isso não é sonho, isso é real, é real. Era um aviso. Era um aviso, e de repente, ouvi como se uma voz falando para mim assim, isto vai acontecer. Na hora que eu caí em mim, falei, se isso vai acontecer, então não aconteceu. Eu acordei. Eu lembro que eu acordei chorando como se fosse uma criança, de soluçar. Eu nunca acordei chorando, nunca. E eu soluçava e a Renata perguntou, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, está acontecendo. Eu sonhei que Jesus veio. E eu e você, nós ficamos. E eu pude levantar, abraçar os meus filhos. Abracei o meu filho, abracei minha filha e falei, Senhor, obrigado pela essa oportunidade que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor. E eu ainda estou aqui, o Senhor me ama. E eu não quero perder a salvação. E eu orei, pastor, dizendo, se for para me perder a salvação, Senhor, e eu faço essa oração até hoje, o Senhor me prepara e me leva. Ô, irmão Márcio, eu sinto que foi um aviso para vocês, principalmente que está ali, digamos, envolvido na música, no louvor. E evidentemente que é um aviso de Deus para todos nós, muito especialmente para esse grupo, para que eles possam entender que não é apenas tocar, mas
servir a Deus como instrumento na casa do Senhor. Com certeza, pastor. Hoje eu publiquei uma frase seguinte: se alguém me pergunta que igreja que você pertence, eu digo, eu pertenço à igreja de Cristo. Nós estávamos escutando de uma devocional com um dos nossos pastores e muitas vezes ficamos presos à denominação, presos às nossas atividades, correndo a correria do dia a dia, escola de música, projeto, orquestra, trabalho, faculdade, e muitas vezes o nosso passaporte já está invalidado há muito tempo e nós não sabemos. E nessa correria, Jesus vem e nós continuamos na correria. E quando nós menos perceber, nós já perdemos a nossa salvação. Então, mais importante do que fazer parte de um grupo musical, fazer parte do ministério, é você fazer parte da igreja de Cristo, comprada e lavada com seu sangue. Porque o alarme vai soar. E se você estiver, como um amigo meu disse dias atrás, Márcio, eu não estou nem preocupado com a volta de Jesus, no bom sentido, porque eu sei que o meu passaporte está validado. Eu vou trabalhar, dar o meu melhor para a obra do Senhor, porque quando Ele me chamar, eu apresento o passaporte. Ele está validado em dia. E é isso que nós devemos ter consciência, porque Jesus vai voltar. Haverá um êxodo para a igreja, assim como o Senhor preparou com 10 sinais, 10 pragas para o povo do Egito, avisando, haverá um êxodo em Israel, eu tirarei o meu povo de lá. O Senhor está mostrando sinais também que haverá um êxodo na igreja. A igreja terá uma saída, e a saída será para o céu. E os sinais estão acontecendo. Querendo você acreditar ou não, Jesus está voltando. Eu acredito, irmão Márcio e ouvintes, que esse aviso é um aviso de Deus e que nós como cristãos, principalmente agora, nessa fase tão negra de tantos acontecimentos, que isto seja um alerta de Deus para nós. Em nenhum momento, como diz a palavra, em nenhum instante, venhamos desviar desta palavra, para que coisas piores venham nos acontecer. Portanto, eu acredito que Deus está falando com alguém. Eu sinto isso. Deus está nos alertando, irmão Márcio. Amém. E o que eu termino minhas palavras dizendo: não deixe de fazer as coisas aqui da terra, não deixe de estudar, não deixe de fazer uma faculdade, não deixe de ter projetos, porque o Senhor tem projetos para a nossa vida aqui na terra, mas não deixe de se preparar para a sua vinda. As 10 virgens, todas elas eram virgens, todas elas tinham lamparina, mas somente 5 estavam com a lamparina cheia de azeite. O Senhor está voltando. Veja se em tua casa você pode receber o rei. Veja se está tudo em ordem. Veja se está tudo muito bem, porque o Senhor vai voltar. E feliz daquele, como diz a letra do hino que os meus tios cantam, qual será a tua sorte no porvir? O Senhor pode voltar agora para você, para mim. O Senhor não precisa voltar no arrebatamento coletivo. O Senhor pode chamar hoje. E como você está diante de Deus? E fique esse alerta para os irmãos. Jesus Cristo está voltando. E que você possa não ter medo do arrebatamento. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto não vem, vamos continuar trabalhando, sendo bênção e sendo abençoado aqui. Deus abençoe, irmão Márcio. Eu creio que esta palavra, esse testemunho vai ser um aliado muito forte na vida de muitos irmãos que têm estado desatento diante das coisas que acontecem. Jesus está aí. E eu recebo isto como um alerta de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos quanto estão participando conosco. Amém. E exatamente, irmãos, exatamente o cenário que vai acontecer, como que vai ficar aqui o mundo depois do arrebatamento da igreja. Pense bem, igrejas, vão estar cheias, pessoas ali procurando, uma solução, mas infelizmente será tarde demais. Pessoas desesperadas porque ficaram, outras porque perderam, os seus familiares. E será, irmãos, será um cenário de completo caos, onde pessoas irão tentar trazer respostas para o que aconteceu.
E veja aí, irmãos, eu creio nessa revelação que o irmão teve. Isso não foi para mim um sonho, como eu disse no começo do vídeo. Isso foi como se ele tivesse lá, ele viveu, ele viu o arrebatamento da igreja. Ele pôde sentir, irmãos, na pele o arrebatamento da igreja acontecendo e ele ficando, e ele sentiu uma profunda tristeza, que é isso que vai acontecer. Muitos sentirão, aqueles que conhecem a palavra, muitos que por terem cargos na igreja, acham que isso garante a salvação. Irmãos, cargos na igreja não garante a salvação. O que te garante a salvação, irmãos, é você se arrepender, é você nascer de novo, é você se tornar uma nova criatura, é você ter amor pelo seu próximo, é você olhar para você mesmo e sentir realmente o que eu era e veja hoje como Deus me mudou. Irmãos, você tem essa certeza que você foi selado pelo Espírito Santo. Talvez, às vezes, você peque, mas aquilo te faz mal, você não suporta o pecado. Não quero dizer que você vai ser santo, que você nunca vai pecar. Você vai tropeçar, irmãos, você é fraco, você é de carne e osso. Mas tem pessoas que pecam e vivem a vida normal, como se nada aconteceu. Irmãos, entenda, você é nova criatura, você nasceu de novo. Como você se vê? Você acha que Cristo faz parte da sua vida? Você acha que o Espírito Santo, ele habita em você? Você tem essa certeza, irmãos? Irmãos, busque a Deus, leia a palavra do Senhor, se arrependa. Irmãos, o Evangelho é: se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos, aceite a Cristo. Não é você aceitar a Cristo, é você aceitar o sacrifício de Cristo e crer em Cristo, crer que Ele é o suficiente para te salvar. Amém? E se você crê, irmãos, talvez você está andando numa vida torta, talvez você não tenha certeza da sua salvação. Hoje eu te convido a você se endireitar, a você se entregar completamente ao Senhor Jesus. Amém? Eu vou fazer aqui uma oração com vocês. Diga ao Senhor: Senhor, eu confesso que eu não tenho andado direito nos teus caminhos. Eu confesso, Senhor, que eu tenho andado por caminhos tortos e talvez, Senhor, de fato, eu nunca tenha me convertido verdadeiramente. Talvez eu só participo, de uma religião, mas eu não me converti. Senhor, hoje eu abro o meu coração e entrego totalmente a Ti, Senhor. E eu Te aceito, Senhor, como o meu único e suficiente Salvador. Faça morada em minha vida, Senhor. Me mude. E hoje eu confesso o Seu nome, Jesus, como meu Salvador. Me aceite, Senhor. E eu creio que o Senhor morreu por mim, e eu creio que o Seu sacrifício é o suficiente para me dar a vida eterna. Amém. Irmão, se você crê, se você confessou com a sua boca e no seu coração você creu, irmãos, você é salvo a partir de agora. E eu digo uma coisa, irmãos, ande nos caminhos do Senhor, se afaste do pecado, porque você creu, mas as evidências que você creu e que você realmente quer estar com o Senhor, as evidências é se afastar do pecado, porque isso é a obediência ao Senhor. Amém? E eu digo a vocês, procure uma igreja que pregue a palavra do Senhor,
Eu sei que muitas pessoas vão entrar aqui nos comentários e dizer que a igreja somos nós, aquela mesma história. Irmãos, não importa o que vão dizer aí, mas nós temos que estar unidos, porque a igreja, nós somos a igreja, mas nós também temos que estar reunidos como igreja. Paulo pregou muito, escreveu muitas cartas, fazendo recomendações para as igrejas, templos, onde as pessoas se reuniam como igrejas. Temos que saber separar as coisas, porque a obra do Senhor, ela anda em conjunto. Nós temos que estar unidos, somos todos membros de um mesmo corpo, e esse corpo é Cristo. E ali também nós iremos tomar a Santa Ceia do Senhor. Você vai tomar a Santa Ceia na sua casa sozinho? Foi esse o exemplo que Jesus te deu? Não, ele reuniu ali como igreja, com os discípulos, e partiu ali o pão, simbolizando o seu corpo, e o vinho, simbolizando o seu sangue, como memorial, memorial do seu sacrifício. Amém? Irmãos, eu agradeço a todos vocês. Você que viu todo o vídeo, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, irmãos, com uma pessoa ou com mais, com quem Deus tocar em seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te trazendo pessoas agora em seu pensamento. Compartilhe com essas pessoas, amém? Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.